O Senhor Jesus ensinou, dai e ser-vos-á dado, né? Eu estou dando, o que você pode fazer? Partilhar esse vídeo. E dar o seu gosto também, que nos ajudará a espalhar ainda mais essas notícias, né? Essa palavra tão maravilhosa aos quatro ventos da terra, tá certo? E claro, se você puder, põe nos comentários o que Deus tem falado consigo. Hoje, Ezequiel capítulo 21, como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, obrigado por poder estar aqui junto com essa pessoa meditando na tua palavra e poder absorver, receber o teu Espírito, porque, como está escrito, o teu Espírito, a tua palavra é Espírito e vida. Então, quando nós meditamos nessa palavra, é o que estamos recebendo através dela. Graças eu te dou. Peço que o teu Espírito fale conosco. Amém. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras sobre o santuário e profetiza sobre a terra de Israel. E dize à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. O comentário diz a espada. Se referia ao exército babilônico sob o comando do rei Nabucodonosor. Durante a destruição de Jerusalém, até alguns justos sofreriam adversidades momentâneas, junto aos injustos. Mas isso não significava que teriam destinos semelhantes. Isto é, ambos poderiam morrer, mas o Senhor faria distinção entre a salvação de um e a condenação de outro. Entendemos com isso que nem sempre os justos são poupados de dores. Pelo contrário, eles podem passar por sofrimentos profundos e longos, exteriores ou interiores. No entanto, possuem força para enfrentá-los e vencê-los, pois a fé, embora não evite esses problemas, encoraja a lutar. A diferença entre justos e injustos se evidencia sempre, pois mesmo diante da maior dificuldade, o justo sabe que terá êxito. Assim, mantenha a serenidade e a paz, pois a sua maior vitória será a vida eterna. Já aqueles que não têm o Senhor Deus como seu protetor, desesperam-se quando sofrem. E aqui está a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio, diante das lutas, se desespera porque ele sente-se abandonado por Deus. O justo não. Apesar dele enfrentar suas lutas, ele sabe que Deus vai livrar delas. E por alguma razão, algum propósito de Deus por ele estar enfrentando aquela situação. No 4. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira aos olhos deles, com quebrantamento dos teus ombros e com amargura. E será que quando eles te disserem, por que suspiras tu? Dirás, por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e polida, para a grande matança está afiada para reluzir e está polida. Alegrar-nos-emos, pois, a vara do meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada, está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa, pois se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse mesmo a vara? Ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada até a terceira vez, a espada dos mortos. Ela é a espada para a grande matança, que os transpassará até o seu interior.
para que desmaie o coração e se multipliquem as destruições contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, a que foi feita para reluzir e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita e prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Escolhe um lugar, escolhe-o no cimo do caminho da cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém, a fortificada, porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os capitães para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade para que sejam apanhados. O comentário diz o seguinte: o rei de Babilônia parará na encruzilhada. Nos tempos passados, as adivinhações eram frequentes, como podemos observar nesses versículos. Nabucodonosor usou recursos de previsão para ter um prognóstico sobre a batalha em Jerusalém. Entre os métodos utilizados por ele e por seus agoureiros estava o exame dos contornos e das marcas do fígado de animais sacrificados, como aves e ovelhas. Outra técnica de adivinhação para saber a vontade dos ídolos era o lançamento de flechas contendo o nome das cidades e dos caminhos que deveriam ser atacados. O desejo em saber o passado, o presente e o futuro sempre fez parte do ser humano. Isso se dá pela incerteza e pela insegurança que ele carrega dentro de si. Quando o homem está alinhado ao soberano Deus, não possui dúvidas, muito menos insegurança. Afinal, seu futuro está nas mãos do Criador do universo. O que seria esse medo do futuro, né? O medo do futuro é porque a pessoa que planta o que é mal, naturalmente ela teme colher o mal e vai colher, né? Porque tudo que nós plantamos, vamos colher mais tarde. Por que a pessoa que ela tem Deus, ela está com a sua fé fortalecida, ela não se preocupa com o futuro? Bom, primeiro, porque o futuro pertence a Deus e o futuro Deus estará lá com ele. E segunda coisa, ele ensinou lançando sobre Deus as nossas ansiedades. Então, se você tem ansiedades com respeito ao amanhã, entrega para Deus. 24. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar das vossas iniquidades, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma, exalta o humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porém aquela coroa, e ela não mais será até que venha aquele a quem pertence de direito. A ela a darei. O comentário diz, o rei Zedequias, chamado de príncipe de Israel, foi considerado profano e perverso. Profano por desprezar o Altíssimo e perverso por quebrar a aliança firmada com Nabucodonosor. Além de tudo isso, Zedequias estava contaminado espiritualmente pela idolatria e pelos falsos profetas. Por essa razão, Deus não estava com ele. Continuando o texto no 28. E tu, ó filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir por estar reluzente. Entretanto, te profetizam vaidade,
te adivinham mentira para te porem no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torne a tua espada a sua bainha. No lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei e derramarei sobre ti a minha indignação. Assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido, o teu sangue estará no meio da terra, e já não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Isso que nós estamos lendo me faz lembrar das cartas do Apocalipse, né? Deus alertando as igrejas para aquilo que estava acontecendo no meio delas. Agora, Ezequiel capítulo 22, eu vou até começar pelo comentário, que vai do 2 até o 12, diz assim: Jerusalém, a cidade sanguinária, outrora designada para ser santa, justa e lugar de proteção aos seus moradores, Jerusalém se tornou igual a qualquer cidade pagã. A capital de Judá estava mergulhada em pecados como homicídios e violência generalizada. Inclusive sacrifícios humanos eram realizados pelos idólatras. Além disso, atos de moralidade extrema eram cometidos em todas as camadas da sociedade, a ponto de os laços afetivos não serem mais respeitados. Por essa razão, o Altíssimo pediu a Ezequiel para expor os delitos do povo e as consequências das suas escolhas. Então, imagine, né? Aquela nação estava mergulhada na idolatria, quer dizer, estava traindo ao seu Deus. Ezequiel 22, então, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comeram, perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, a que estava imunda na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos tomaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Nós vemos tantas coisas assim acontecendo nos nossos dias e parece que a pessoa está sem ser julgada, né? Ela sai impune de tudo isso, mas isso não vai ficar impune. Você pode ter certeza que tudo haverá consequências. No 13, e eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste por causa do sangue que houve no meio de ti. Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, dissipar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escórias, todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornaste em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém.
como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhes, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, e eles devoram as almas, tomam tesouro e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura, como argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Comentário: os seus sacerdotes violentam a minha lei. Deus repreende toda a liderança de Israel, isto é, os príncipes, os profetas e os sacerdotes, pois estavam espiritualmente corrompidos. Aos sacerdotes foi atribuída a tarefa de ensinar sobre os estatutos sagrados. Dessa forma, somente deveria se ocupar em como cumprir bem a missão divina. Além disso, seus lábios deveriam estar sempre prontos a instruir o povo. No entanto, eles faziam exatamente o contrário, pois conduziam a própria vida de maneira relaxada, sem se importar se desagradavam àquele que os havia constituído. Assim, as leis cerimoniais, civis e morais eram desprezadas e as coisas santas repelidas. Eles profanaram o templo com ídolos, contaminaram o sistema do sacrifício por não separarem o puro do impuro para o altar. Malaquias, no 1, 7 a 8, diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E concluindo o comentário: e profanaram o sábado, sinal do pacto mosaico com Israel. Dessa forma, quando o Senhor diz que os sacerdotes violentavam a sua lei, ele mostra a sua repulsa por aqueles que, ao invés de protegerem e zelarem por aquilo que está sobre os seus cuidados, fazem justamente o contrário, violentam os seus direitos. E que situação, né? A gente vê o quão o ser humano estava cego ao oferecer animais cegos, impuros, coxos, quer dizer, para Deus eles estavam oferecendo o que nem eles mesmos queriam. E eles davam para Deus porque, olha, vamos nos livrar disso. Quer dizer, Deus recebendo o resto, quando Deus merece o melhor. E aí o 29, ao povo da terra oprimem gravemente, andam roubando, fazendo violência ao pobre, necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. O comentário termina assim: busquei dentre eles um homem. Ao ver a sua palavra sendo violada e o seu povo sendo desprezado, pois não era ensinado as suas leis, o Altíssimo procurou dentre os sacerdotes, príncipes e profetas o único homem que cumprisse o seu chamado. Isso mostra que Deus procura ardentemente por pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade e servi-lo.
pessoas que defendam sua fé, que vivam dentro dos princípios e valores divinos e, sobretudo, que não busquem a glória ou a aprovação do mundo. Isto é, o Senhor almeja encontrar quem tenha satisfação em lhe pertencer, sem se importar com nenhum título. Aqueles que possuem esse propósito sincero são grandemente usados por Deus. Eles são como um soldado tapando as brechas de um muro a fim de proteger a sua terra da destruição. Isso significa que o seu temor, seu testemunho e sua disposição capacitam outros justos a permanecerem na fé. Ele continua hoje buscando pessoas que o queiram e tenham disposição de servir. As pessoas hoje, elas vivem para si mesmas, né? Seus auto-ego, sua autossatisfação, elas pensam muito em si. O egocentrismo, né? O egoísmo está em alta, né? A moda dos dias de hoje. Então, Deus está em busca daqueles que sacrificam-se em favor do seu próximo. Por que Deus se agradou tanto de Salomão no princípio da sua fé? Porque a ideia de Salomão não era se aproveitar de ser rei para ter uma vida boa, mas ele foi sincero quando pediu a Deus sabedoria para ajudar o seu reinado, para ajudar aquelas pessoas que estavam sobre o seu reinado. E Deus se agradou daquilo. Deus se agrada do servo que quer servir. Eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, uma esposa, um obreiro, uma obreira, mas um servo. O servo quer servir aonde Deus o colocar, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.